Mães narcisistas, o que o psicólogo precisa saber? Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o programa Família em Análise, programa em que eu ensino psicólogos o passo a passo para realizarem atendimentos com famílias, sentindo segurança na sua prática profissional. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e realizo diversas pesquisas com famílias e casais. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema da nossa live, que é Mães Narcisistas. O que o psicólogo precisa saber? Boa tarde, vamos chegando. Eu vou só fixar aqui o comentário para as próximas pessoas que forem chegando conseguirem acessar. Aí, muito bem, né? Acessarem o tema e ficarem sabendo, né, do que a gente vai falar hoje. Mas esse tema é um tema assim, né? Eu tive aqui na nossa página há algum tempo atrás, fiz uma série de vídeos sobre mães narcisistas e teve uma adesão muito grande de vocês. Então, muitas pessoas que queriam saber mais sobre... E vamos falar então sobre esse assunto. Bom, nosso tema então, né? O que são mães narcisistas? Quem são, né? Onde vivem? Do que se trata? E quais são os comportamentos que mães narcisistas apresentam? De que forma isso impacta nesse desenvolvimento psíquico, né, do filho? Como que isso vai afetar esse filho? Então esses são assuntos que a gente vai estar conversando no dia de hoje. E quando a gente fala, né, sobre o narcisismo, vamos começar a pensar em mães narcisistas. Eu acho que a gente precisa fazer um resgate para entender o que são mães narcisistas, um resgate do próprio conceito de narcisismo. E narcisismo, ele vai se referir, né, a um conceito que o Freud trouxe lá atrás. O Freud ele teve como base para desenvolver esse conceito o mito de Narciso. E no mito de Narciso, o que acontece é que nós temos Narciso, que é uma pessoa que é amaldiçoado dentro do mito. Ele sofre uma maldição em que ele não pode se olhar no próprio espelho, porque se ele se olhasse, ele ficaria aprisionado, né? Ele não conseguiria deixar de olhar para sua própria imagem. E existe todo um cuidado para que Narciso não enxergue. Os espelhos eles são removidos de qualquer possibilidade que ele pudesse acessá-los. Várias mulheres se interessavam por Narciso, mas Narciso não conseguia olhar e se interessar por nenhuma delas. E aí, Narciso chega-se um belo momento em que Narciso se enxerga refletido no lago. Quando ele se enxerga no lago, ele se apaixona por sua própria imagem e ele não consegue mais parar de olhar para si mesmo. Então, ele acaba falecendo e daí a gente tem a história, né, de a própria flor, que a gente chama de Narciso, é o quê? Teria surgido uma flor onde Narciso faleceu, porque Narciso ele não conseguia deixar de olhar para si mesmo, até um ponto em que ele realmente falece. Essa história, né, esse mito, ele vai ser uma base para o Freud desenvolver o conceito de narcisismo, né? Vai ser uma referência de que narcisismo se refere ao sujeito que se apaixona por sua própria imagem, o sujeito que investe muito em si mesmo e não faz esse investimento em outras pessoas. Então, a pessoa que investe muito em si, a pessoa que se apaixona por si mesma, que procura sempre, né, voltar seus cuidados consigo mesmo. E nós estamos falando, né, de narcisismo e às vezes fica-se uma dúvida, né? A gente escuta no nosso cotidiano que narcisismo se refere... Pessoas narcisistas são as pessoas que não se importam com o outro, só enxergam a si mesmas, né? E isso, claro, né, tem aí esse fundo de verdade, porém... a gente tem que fazer uma distinção. Narcisismo todos nós temos, né? Não é algo que por si só é psicopatológico. O narcisismo, ele é uma característica, né, que nós temos desde o momento do nascimento. Então a gente, por exemplo, vamos pensar em situações que o narcisismo está presente. Quando a gente dorme, a gente não está investindo em outras pessoas, a gente está fazendo investimento de toda a nossa energia, concentrando somente em nós mesmos e no nosso descanso. Então a gente pode olhar o narcisismo por aí. Outra situação que também acontece, né, de narcisismo. Claramente, quando nós ficamos doentes, a gente para de fazer esse investimento em outras pessoas. O nosso interesse,
ele acaba sendo todo voltado para nós mesmos, para que a gente possa se recuperar, a gente possa restabelecer a nossa saúde. Então, isso é uma questão assim, que está presente em todos temos narcisismo. Qual que é o ponto? E aí a gente chega na nossa live. O ponto é que, em determinados casos, isso pode se elevar a um grau tão intenso que nós paramos de entender que é algo natural, que todas as pessoas têm, e começamos a entender que se trata de uma psicopatologia. É tão intenso que a gente entenderia que trata-se de um transtorno. E aí a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Então aqui a gente não está falando assim de um leve traço, né? A gente está falando de uma situação que se configura por muita intensidade e frequência em que a pessoa acaba fazendo esse investimento em si mesma e não direcionando sua atenção, seu investimento emocional nas outras pessoas. E aí quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, a gente está falando de alguns sintomas, algumas características que a gente vai observar. Dentre eles, é uma pessoa que não consegue demonstrar empatia, ou seja, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela tem um padrão de grandiosidade, ou seja, isso pode ser tanto na fantasia quanto no comportamento, mas ela sente que é como se ela fosse melhor do que as outras pessoas. Ela sim consegue realizar grandes feitos, ela faz coisas que são muito impressionantes, que são muito interessantes. Então ela se enxerga e se comporta desta maneira perante os outros. Ela também tem uma necessidade de admiração, então ela precisa que as pessoas a admirem, ela precisa ser o centro das atenções, ela precisa ser vista, ela precisa ser reconhecida, valorizada naquilo que ela entende que são grandes feitos que dizem respeito a ela. Isso tudo são características de pessoas que possuem transtorno de personalidade narcisista. E a gente vai ter vários outros sintomas, né, que o próprio DSM direciona pra gente do que se configuraria como mães narcisistas, né? Na verdade, o DSM ele fala pra gente de personalidades narcisistas. É que quando a gente fala mães narcisistas, a gente está dizendo o quê? Que são mães que possuem esse transtorno. Porque a gente não está isento, né? As mães, elas podem ter transtornos, não é porque ela se tornou mãe que ela não tem mais nenhum tipo de patologia que ela tinha antes. Então, quando a gente está falando de mães narcisistas, a gente está dizendo assim, são mães, pessoas que se tornaram mães e que apresentam um transtorno de personalidade narcisista. Ou seja, todos esses sintomas, eles vêm de uma forma acentuada e de uma forma muito frequente. É importante a gente pensar que, às vezes, a gente também confunde um pouco e a gente pensa que porque uma pessoa ela é narcisista nesse sentido de ter um transtorno, a gente achar que então significa que ela tem uma autoestima muito elevada. Ela tem uma autoestima muito alta, ou seja, ela se valoriza, ela realmente, né, sente que ela consegue fazer grandes feitos. Isso não é verdadeiro. Por quê? Porque existe uma diferença grande entre eu ter um narcisismo elevado e eu ter uma autoestima de fato. Um narcisismo elevado, ele vai potencializar, ele vai superestimar tudo aquilo que a pessoa tem de qualidade de bom. Então, ela eleva, não tem tudo aquilo, mas a pessoa, para si mesma e para os outros, vai entender que aquilo é muito elevado. Inconscientemente, o que está acontecendo é que essa pessoa, ela tem uma autoestima tão baixa, que ela precisa compensar essa autoestima baixa, valorizando de uma forma intensa suas qualidades e ignorando os seus próprios defeitos. O narcisista, ele não vai identificar os seus próprios defeitos, ele não vai conseguir fazer realmente uma autoanálise que considere aqueles pontos que a pessoa precisa melhorar. Por quê? Porque é insuportável para uma pessoa narcisista que ela admita suas falhas, porque a autoestima dela é muito baixa. Então eu preciso fazer o quê? Potencializar, superestimar, elevar todas as minhas qualidades. Porque quando eu faço isso, eu realmente vou sentir que tudo bem, eu vou sentir que tá ok, né? E eu estou bem, eu não corro nenhum risco assim de trazer nenhum conflito psíquico ou um sofrimento psíquico maior, porque eu não tô tendo que olhar para as coisas que me machucam, que são as minhas falhas e defeitos.
Então, uma pessoa narcisista não é que ela tem uma autoestima muito elevada, é que ela não consegue enxergar seus próprios defeitos e ela supervaloriza então aquilo que ela entende que ela tem de bom. Uma pessoa com autoestima elevada, qual característica que são assim características fundamentais? Eu reconheço minhas qualidades, eu reconheço os meus potenciais, reconheço aquilo que eu faço de bom, mas eu também reconheço o quê? Falhas, defeitos, e eu faço um movimento contínuo tanto de aceitação quanto de procurar mudança nisso. Eu reconheço que eu não sou perfeito ou perfeita e eu vou então adotar uma ação frente a isso. Isso configura uma pessoa que tem uma autoestima, ou seja, uma autoestima elevada, ou seja, eu consigo valorizar o que eu tenho de bom, eu vejo que tem coisas que precisam ser melhoradas e eu faço um processo contínuo para atingir essa melhora. Pessoas narcisistas não têm isso. O processo é sempre de colocar somente aquilo que eles têm de positivo, valorizando isso intensamente. Bom, e aí quando a gente fala então das mães narcisistas, então estamos falando dessas mães que possuem um transtorno de personalidade narcisista. E como que mães narcisistas agem com seus filhos? Como que é a relação que elas estabelecem com seus filhos? Nós vamos ter então mães que vão colocar todos esses sintomas, ou seja, falta de empatia, esse querer ser o centro das atenções, querer ser reconhecida, isso é o que vai prevalecer na relação com o filho. Então essa mãe, ela não vai enxergar este filho. Por quê? Porque o narcisista, ele enxerga a si mesmo, ele não consegue ter a empatia e se colocar no lugar do outro. Então quando esses filhos, eles surgirem, nascerem, fizerem parte da vida dessa mãe, eles não vão ser vistos enquanto pessoas únicas, enquanto pessoas que necessitam de cuidados, necessitam de atenção. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque essa mãe não consegue se colocar no lugar do filho. Então, ela não vai atender as necessidades desse filho. O que ela vai fazer é procurar uma maneira de fazer com que o filho atenda às suas próprias necessidades. E isso vai acontecer de maneiras diversas e das mais perversas possíveis. Então, nós vamos ver que muitas vezes a gente tem um menosprezo, a gente tem mães criticando os filhos de maneira muito intensa. Nada do que os filhos fazem está bom. Essa mãe, ela, mesmo que os filhos se esforcem muito em procurar atender o que elas querem, fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, essas mães elas não vão valorizar. Elas vão encontrar uma forma de criticar, elas vão dizer que não é tanto assim. Por quê? Porque para que elas se sintam bem, ela necessariamente tem que entender que ela está acima das pessoas. Porque ela não tolera, insustentável psicologicamente ela aguentar que ela tem falhas, que ela tem defeitos, porque sua autoestima é muito frágil. Então o que ela vai fazer é um movimento de sempre ter que se colocar de alguma maneira acima das pessoas, né? Essa supervalorização de si mesma. E aí, com os filhos, consequentemente, se eu tenho que me supervalorizar, as pessoas que estão ao redor, elas vão ficar abaixo. E o filho fica abaixo. E aí, é todo um movimento dessa mãe, por exemplo, fazendo chantagens emocionais, vendo, especialmente em situações que o filho começa a crescer, a se desenvolver, essa mãe ela vai podar essa autonomia do filho. E isso também acontece de maneiras diversas. Por exemplo, diminuindo as competências, as qualidades desse filho. Essa mãe, ela vai dizer que o filho está abandonando, ela vai dizer que o filho não consegue, ela vai dizer que o filho não é capaz. Tudo isso vai minando a autoestima do filho a um ponto em que o filho entende que a única saída que ele tem é continuar dentro daquela família, atendendo aquilo que a mãe precisa. Mas a pessoa, que é o filho de mães narcisistas, não vai enxergar isso naquele momento. Então, o que acontece é um envolvimento emocional, porque nós estamos falando de uma relação extremamente íntima. A gente está falando de uma relação de mãe e filho. E aí o próprio filho não enxerga o movimento que a mãe vai fazendo de uma chantagem emocional para que o filho acabe continuando ali fazendo as suas próprias vontades. A mãe, ela não aguenta ver o filho se desenvolvendo, tanto porque ela inveja esse filho, ela começa a enxergar que de repente o filho pode sobressair, assim, chamar mais atenção do que ela mesma, e isso é intolerável para uma pessoa narcisista. Mas ela também não quer que esse filho possa se desenvolver, porque se ele se desenvolver muito e criar muita autonomia, ele vai embora e não vai ter ninguém ali para olhar essa mãe, admirar essa mãe e nem atender as necessidades dessa mãe. Então é muito comum que a mãe
narcisista, ela se coloque como vítima. Ela vai colocar que são os filhos que não dão atenção, são os filhos que não se esforçam para fazer algo por ela. Ela vai, quando perceber que o filho está saindo, fazendo alguma coisa que é interessante para ele, o que vai acontecer é que essa mãe, ela vai fazer uma chantagem, então ela vai falar que não está passando bem, ela vai mandar uma mensagem, ela manda áudios, e às vezes esses áudios são áudios longos, ela manda mensagens assim, se colocando muito numa situação de que elas estão sofrendo, de que elas não estão sendo reconhecidas, de que elas não estão tendo a atenção que elas precisam, de que os filhos são filhos ruins, são filhos em que eles não conseguem dar aquilo que a mãe precisa. E essas mães narcisistas, elas têm uma característica muito forte, que é de colocar-se como se elas fossem as pessoas que abriram mão de suas próprias vidas pelos filhos. Então é como se elas cobrassem uma dívida. Olha, eu abri mão de tudo que eu queria fazer. Eu queria seguir determinada profissão, eu queria ter determinada conduta, eu queria ter vivido minha vida de outro jeito, eu queria ter tido um relacionamento amoroso diferente, mas por culpa de vocês, filhos, isso foi estragado. Essa relação amorosa não foi pra frente porque vocês, filhos, estragaram de alguma maneira. Eu queria ter feito determinada profissão, seguido determinada área, mas o que acontece é que eu não pude, porque vocês nasceram e eu quis me dedicar a vocês. Então é como se essa mãe, ela fizesse assim, né, todo um jogo psicológico, uma chantagem, pra falar assim, olha, eu fiz tudo por vocês, filhos, agora vocês têm que ficar aqui, vocês não podem ir embora. Quem vocês pensam que são? Abrir mão da minha vida por vocês, isso é uma dívida impagável. Vamos concordar que é uma dívida impagável, não tem como pagar neste nível. E digo pra vocês, mesmo quando o filho tenta fazer aquilo que a mãe está pedindo, ainda assim, no caso de mães narcisistas, nada vai ser suficiente. Essas mães sempre vão desvalorizar, desmerecer aquilo que os filhos fazem. Não posso valorizar demais. Por quê? Vou valorizar muito, primeiro que ela vai estar acima de mim. O narcisista não aguenta isso. Agora, se ela ficar sentindo que ela está muito acima, ela se destaca mais e ainda ela vai embora e eu vou ficar aqui sozinha. Então a mãe narcisista, ela traz muito dessas características, essas críticas, esse menosprezo, essa dificuldade, né, de não permitir que os filhos possam crescer, porque se eles crescerem eles vão embora. Outra coisa que acontece muito é a questão da projeção que as mães narcisistas fazem nos seus filhos. As mães narcisistas, como elas não conseguem enxergar seus próprios defeitos, o que elas fazem é que elas projetam nesses filhos aquilo que elas não conseguem reconhecer em si mesmas, que em geral são as coisas negativas. Então o que ela vai entender? Que é a filha que não tem aquela característica que é desejável, que é dela, mas ela não enxerga nela mesma, então ela projeta na filha. Então é, por exemplo, a filha que é uma filha que tem uma conduta que não é desejável, é a filha que tem um corpo que não é o corpo desejável, é a filha que na hora de se relacionar não sabe se colocar, é a filha que falta confiança, falta atitude, ela começa a projetar uma série de coisas negativas nesses filhos. E os filhos, gente, qual que é o ponto, né? Quando a gente está falando de uma relação entre pais e filhos, os filhos vão absorvendo essas vivências. Isso é algo, né, que vai internalizando, é parte da nossa constituição, uma das grandes assim, formas, né, da gente se subjetivar, da gente constituir nossa própria personalidade. Uma das fontes para isso acontecer é justamente a relação que a gente tem dentro da nossa família. Então tudo que está acontecendo dentro dessa família vai fazer parte de maneira muito intensa na pessoa em que eu estou me tornando e que eu vou continuar me transformando ao longo da vida. E os filhos não percebem, né, o quanto que isso está intenso, assim, né, não percebe o quanto que a mãe tem características que são patológicas. O filho nasceu ali dentro daquela família e ele vai se envolver com essas colocações que a mãe traz, com essas colocações que a mãe faz, né, de crítica, de humilhação. E é algo muito difícil, porque é como se essa mãe estivesse competindo com esse filho o tempo todo. O tempo todo ela está ali competindo, ela está querendo mostrar que ela é melhor, ela está querendo diminuir os feitos do filho, nada que os filhos fazem é bom o suficiente. É realmente um processo dela se vitimizar, não reconhecer as características desse filho e fazer com que esse filho continue ali atendendo aquilo que ela quer, aquilo que ela necessita.
Porque pessoas com transtorno de personalidade narcisista realmente necessitam de uma admiração, necessitam de alguém que esteja ali fazendo algo por elas, né? Que esteja ali atendendo aquilo que elas precisam, né? Mostrando para elas, validando o quanto elas realmente são muito boas. E isso tudo causa um impacto muito negativo. Filhos de mães narcisistas, eles sofrem um impacto psicológico extremamente negativo, no que vai, assim, constituir tanto a sua relação consigo mesmo, quanto a sua relação com outras pessoas, e também a sua relação no meio social. Então, como a gente está falando de mães que com esses filhos vão agir não valorizando aquilo que eles fazem, vão agir não se colocando no lugar dos filhos, não atendendo às necessidades dos filhos e sempre pedindo que os filhos atendam às suas próprias necessidades. Como a gente está falando de uma relação que não tem esse afeto, esse investimento emocional, de investir, de entender que aquela criança vai se tornar um adulto, uma pessoa que pode ter uma série de qualidades, que pode fazer grandes conquistas na vida. A mãe narcisista não enxerga isso. A mãe narcisista enxerga como alguém que precisa suprir aquilo que eu necessito. É uma pessoa que vem para atender a minha necessidade. Como isso acontece, esses filhos, eles sofrem uma violência psicológica. Porque até para eles reconhecerem aquilo que são as características deles é difícil. Reconhecerem coisas que eles podem conquistar, reconhecerem suas qualidades, suas potencialidades. É uma violência psicológica porque o tempo todo é como se essa mãe estivesse afirmando que eles não são bons o suficiente, que eles são culpados por algo, né, que eles fizeram, porque nasceram, porque entraram na vida dessa mãe. E aí a mãe vai atribuir várias coisas como motivo de culpa, por eu não ter tido a vida que eu queria, por eu não ter tido o relacionamento que eu queria. Isso tudo é colocado nos filhos, isso tudo vai impactando esses filhos. Essa violência de não poder ser você mesmo, de ter que ser alguém que atende a necessidade do outro. Isso é uma violência muito grande, isso vai impactar muito a subjetividade desse filho, dessa mãe narcisista. Bom, se essa mãe não teve, né, e aí mães narcisistas apresentam essa característica, elas não valorizam aquilo que os filhos fazem, o que acontece é que esse filho vai crescendo e internalizando que aquilo que eles fazem não tem valor. Consequentemente, quando estiverem em outras situações sociais, isso pode ser num relacionamento amoroso, isso pode ser num relacionamento profissional. O que vai acontecer? Esses filhos de mães narcisistas, eles vão procurar atender aquilo que os outros querem. Eles vão se cobrar muito e vão entender que nada do que eles fazem está bom. E isso faz com que eles fiquem suscetíveis, porque a qualquer momento, em qualquer contexto, eles podem se deparar com pessoas que vão praticar algum tipo de abuso. Um abuso emocional, um abuso de poder, de querer dizer, né, como que as coisas têm que funcionar. De se aproveitar dessa fragilidade do filho de mãe narcisista e entender assim, que eu vou diminuir as suas opiniões, que eu não vou valorizar seus sentimentos. É como assim? Como esse filho, ele viveu num ambiente que não teve valorização nenhuma de quem ele era, do que ele sente, do que ele pensava, aquilo é como se tornasse um padrão para ele. Ele começa a pensar que aquilo é o natural. É difícil perceber que é um ciclo e que eu posso sair disso, que eu posso buscar relações que são diferentes disso. E aí isso vai se repetindo. A pessoa está num trabalho em que as pessoas não valorizam, em que as pessoas exploram, em que as pessoas diminuem aquilo que ela sente, em que as pessoas às vezes se apropriam das coisas positivas que ela faz, mas o filho ele não consegue perceber. Essa pessoa que teve uma mãe narcisista não consegue perceber que realmente aquilo está causando, que o problema está nas outras pessoas e não nela, porque ela atribuiu que tudo é culpa dela, porque foi o que a mãe passou a vida toda. E a mãe continua passando, tá? Mesmo que os filhos saiam de casa, né? Todo o contato com a mãe, mães narcisistas elas vão agir assim predominantemente. Então, é todo um desafio, inclusive, para conseguir conciliar isso, mas é muito comum que os filhos não enxerguem esse ciclo acontecendo. Isso vai se repetir em outras relações. Relações amorosas podem ser outro exemplo. É aquela pessoa que se submete a tudo, que acha que é sempre ela que tem que fazer pelo outro, acha que sempre é ela que está errado, que ela que desagradou, que ela que não fez o suficiente, que ela que deu um motivo para coisas muito graves acontecerem.
chegando em vários níveis de violência. E a pessoa não percebe isso. Filho de mãe narcisista é um desafio você enxergar, porque nós estamos falando de características de mães e que socialmente as mães são vistas como aquelas que amam incondicionalmente seus filhos. Então, como que um filho vai reclamar da sua mãe? Como que sua mãe é assim? São características pesadas. Mas sim, existem mães que apresentam essas características, é uma patologia. Só que até o momento dos filhos perceberem isso e conseguirem sair desse ciclo, é muito difícil, né? E aí entra o nosso trabalho enquanto psicólogos. Existe uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que assim, os filhos de mães narcisistas, eles sofrem uma violência invisível. É uma violência invisível em que sentido? Essa mãe, ela não demonstra para as pessoas no seu convívio social que ela tem essas características. Ela manipula de uma forma em que quando ela vai conversar com outras pessoas, ela coloca que são sempre os filhos que não fazem aquilo que ela solicita, que são sempre os filhos que são os errados, que são os filhos que não fazem, né, de acordo com aquilo que ela orientou. Então as pessoas que olham de fora, elas não enxergam que são mães narcisistas, porque elas olham e para elas é o quê? É uma mãe realmente incompreendida, é uma mãe que se dedica muito, mas que os filhos não retribuem. Quem olha de fora faz um julgamento porque essa mãe ela é muito manipulativa. E aí, quando esses filhos eles vão procurar um recurso, eles vão procurar um apoio, vão procurar um auxílio, o que eles recebem? Eles recebem pessoas que eles criticam, porque não sabem da sua realidade. Porque ouviram esse discurso dessa mãe e foram internalizando que realmente é isso, né? Realmente é o que essa mãe colocou, é o que essa mãe disse. E essa mãe faz um jogo psicológico para realmente parecer que ela não tem nenhum problema, que o problema são mesmo os filhos. Então é uma violência invisível porque até para ter um apoio é muito difícil. As pessoas que estão ao redor não fazem esse apoio, elas não percebem a situação acontecendo. E aí, consequentemente, o que vai acontecendo, né? Baixa autoestima, a pessoa não valoriza suas qualidades, ela nem enxerga às vezes suas qualidades, autocobrança excessiva, é uma pessoa que se cobra muito. E às vezes ela se cobra tanto que o que ela faz? Ela quer que, assim, para estar bom, tem que estar num nível tão alto, mas tão alto de excelência o que ela for fazer, que às vezes o que acontece é que ela desmotiva, ela procrastina e ela se cobra por ter procrastinado. Por quê? Porque era tão elevado o nível de exigência do que ela tem que fazer para ser bom, porque a mãe nunca valorizou nada do que ela fazia, então ela internaliza que tem que ser muito, um nível elevadíssimo, que isso é tão desgastante para a pessoa conseguir atingir e é impossível de ser atingido, porque é um nível de perfeição, que essa pessoa ela vai acabar assim procrastinando, porque é desmotivador, é difícil investir tanta energia sabendo que eu não vou conseguir atingir, né, esse nível de perfeição, esse ideal que foi colocado. E aí isso acontece no trabalho, essa pessoa às vezes vai ter essas dificuldades nessas relações sociais que ela tem. Se cobra muito, a autoestima baixa e a autoconfiança também baixa. Eu não confio em mim mesmo. Por quê? Porque como que eu vou confiar sendo que eu nunca consegui ter nenhuma prova social, ou seja, nenhum apoio familiar, um afeto, um carinho, direcionando que aquilo que eu faço é bom, que eu tenho condições, tenho competências e que eu posso avançar. Quer dizer, isso não acontece, né? A pessoa, ela fica sempre com a sensação de que está faltando algo, sempre com a sensação de que será que ela vai mesmo conseguir? Acho que não. E aí entra nesse processo novamente, né? De cobrança, de entender que faltam muitas coisas, esse processo de desvalorização de si mesmo. E paralelo a isso, essa mãe continua ao longo do tempo, enquanto o filho se desenvolve de formas diferentes, ela vai usando todos esses artifícios para minar esse emocional do filho, para fazer com que o filho continue ali do seu lado. Outra coisa que é muito comum é o sentimento de culpa. Os filhos se sentirem muito culpados por aquilo que está acontecendo na sua vida ali familiar, naquilo que a mãe reclama. Então, o filho começa é uma dúvida, assim, né? Eu vejo que são dois movimentos. Os filhos de mães narcisistas, quando eles vão percebendo que tem mães narcisistas, eles começam a se apropriar de procurar entender, esclarecer o que é isso. E existe um movimento de racionalmente, intelectualmente, até conseguir entender que não tem como, o filho não tem culpa
pelo que a mãe deixou de viver porque escolheu a maternidade. O filho não escolheu isso, o filho não forçou essa mãe a ser sua mãe. Não houve, né, como o filho forçar para que essa mãe escolhesse essa vivência. Então, racionalmente, não tem como culpar o filho. O filho não teve essa escolha, não teve como forçar, era uma criança. Racionalmente, isso faz sentido. Porém, emocionalmente, muitas vezes, o que a gente observa é que existe uma culpa. Esses filhos ainda se sentem culpados. Porque essa mãe fala constantemente ao longo do seu desenvolvimento que perdeu coisas por conta desse filho. Perdeu coisas porque esse filho ele não foi, não atendeu às suas expectativas, porque ele atrapalhou a sua vida. Então, isso vai se tornando tão intenso que o impacto psicológico ele só vai aumentando. E esses filhos vão se sentindo cada vez mais sem confiança em si mesmos, com baixa autoestima, com essa dificuldade de valorizar suas opiniões, valorizar os seus sentimentos e realmente conseguir se desenvolver com todos os seus potenciais. Então, eles se culpam por existir na vida dessa mãe, por ter feito tanto mal a essa mãe, porque essa mãe sempre coloca a situação dessa maneira. Esses filhos também têm uma dificuldade gigantesca de ter autonomia, porque como eles têm uma baixa autoconfiança, às vezes eles não conseguem alcançar outros níveis profissionais, outros níveis de autonomia mesmo, de ter uma independência financeira, não porque eles não têm capacidade, mas porque eles não confiam nas próprias capacidades em decorrência de tudo aquilo que a mãe trouxe durante todo o seu período de desenvolvimento, de que esse filho não tinha condições, de que esse filho sempre fazia as coisas insuficientes, sempre faltava algo. Então, esse filho ele vai ter dificuldade de ter autonomia. E mesmo quando o filho percebe esse ciclo, gente, é muito triste, porque ele sabe que a mãe às vezes está manipulando, ele sabe que a mãe está fazendo uma chantagem emocional, mas ainda assim vem o sentimento de culpa. Como eu não vou responder essa mãe? Como eu não vou fazer aquilo que ela está pedindo? Como que eu não faço isso? É minha mãe. Então, esses são sentimentos, assim, que são muito frequentes e que fazem, assim, um emocional ficar muito desgastado. Então, filhos de mães narcisistas, né, a gente precisa ter muita atenção, porque olha, com todas essas características que eles acabam desenvolvendo por internalizar esse padrão que a mãe traz, né, de crítica, de reprovação, de humilhação, isso acaba impactando tanto que pode abrir margem para os filhos ser algum tipo de psicopatologia, por exemplo, alguma doença assim que emocionalmente os fragilize, porque eles já estão vulneráveis por conta de ter todo esse abalo no seu desenvolvimento, essa desvalorização da mãe durante o seu processo de desenvolvimento. E eu entendo assim, né, que estamos fazendo essa live pensando no nosso trabalho enquanto psicólogos, psicólogas. Eu sempre falo aqui para vocês, o objetivo da página é fazer que a gente possa esclarecer mesmo como fazer um atendimento de casal, como fazer um atendimento de família, sentindo segurança na nossa prática profissional, sabendo o que a gente está fazendo, sabendo que entendendo o que está acontecendo, agindo, usando uma técnica que vai funcionar, que vai trazer um resultado. Então, isso tudo são os objetivos aqui da página. E quando eu trago para a gente pensar sobre mães narcisistas, eu acho que é para a gente ampliar e começar a pensar que eu não posso considerar o meu paciente só ele sozinho e esquecer de toda a influência que ele recebeu externo. Estou falando isso porque às vezes a gente tem um processo, né, de pensar o seguinte, que o que realmente importa é como essa pessoa internalizou a sua vivência, ou seja, como que ela internalizou, como que ela representou para ela mesma aquilo que ela viveu, que não vai ser necessariamente uma pessoa real, né? Vai ser uma forma internalizada dessa mãe. Mas a gente precisa, ir um pouco além disso e entender que nós estamos falando de um vínculo com uma pessoa real, sim, uma pessoa real, que no caso de mães narcisistas fazem muito mal para os filhos. Então eu preciso ter uma dimensão dessa visão de família, para eu entender que este paciente que está chegando, ele traz toda uma bagagem fruto dessa experiência familiar e que impacta muito mesmo na sua vivência emocional, na sua subjetividade, né, na formação da sua identidade, na aceitação das suas características, na forma como lida com qualidades, com defeitos.
Porque é uma pessoa que vai se culpar, é uma pessoa que vai se cobrar, é uma pessoa que vai entender que nada nunca está bom o suficiente. Vai entender que ela tem que se sujeitar ao outro. Mas isso não é algo que é só dela, isso foi fruto de toda uma vivência familiar que ela teve. De uma ausência de afeto, de uma ausência de uma figura que pudesse atender às suas próprias necessidades. Quando um bebê nasce, ele é completamente dependente do outro. Ele precisa desse investimento, tanto de cuidados físicos mesmo, a parte biológica de alimentação, mas emocionalmente o bebê também precisa desse investimento emocional, de cuidado, de carinho, de afeto, de atenção ao que ele está sentindo. E filhos de mães narcisistas não recebem isso. Então a gente precisa ter muito claro para a gente começar a ampliar a nossa visão e parar de querer enxergar a pessoa ali sozinha, individualmente, entender que nós estamos falando de uma relação muito diferente. Né? Estamos falando de algo que é muito sério, de uma patologia, e que isso vai afetar muito o desenvolvimento dessa pessoa, desse paciente, dos filhos que estão chegando. Eu acho que quando a gente tem essa visão mais ampliada, a gente entende, né, essa perspectiva de uma forma mais ampla, isso tende a trazer um resultado muito mais efetivo para o nosso trabalho. E eu estou querendo trazer bastante isso, né, do nosso trabalho com os filhos, por quê? Porque, em geral, quem que vai nos procurar? Nós, psicólogos. Em geral, as pessoas que vão nos procurar não serão as mães narcisistas. Quem virá nos procurar são os filhos de mães narcisistas. E por que isso acontece? Porque se eu estou falando de uma mãe narcisista, que uma mãe narcisista ela tem como características a falta de empatia, essa supervalorização de si mesma, esse padrão de grandiosidade que ela, seja na fantasia ou a forma como ela se comporta, ela entende que ela está acima dos outros. Se ela tem este padrão, ela não vai reconhecer nela mesma que ela precisa mudar as suas atitudes. Por quê? Porque ela não tem defeito. Na sua própria perspectiva, o problema são sempre os filhos. Então ela vai procurar algum tipo de ajuda? Ela não vai, porque ela entende que ela não precisa mudar nada. Quem precisa mudar são os outros, são as pessoas que estão ao redor dela. Então essas características, elas fazem com que as mães não nos procurem. Em geral, quem vai nos procurar são os filhos. E aí, os filhos chegam pra gente como? Muito abalados. Algumas pessoas hoje, com essa popularização maior dessa expressão de mães narcisistas, algumas pessoas hoje, elas já chegam um pouco mais esclarecidas, então a gente vai atender, elas já trazem isso. Elas já referem-se, né? Eu acho que a minha mãe é uma mãe narcisista. Pelo que eu fui estudando, durante muito tempo eu tive dificuldade de entender a forma como ela se comportava, mas estudando eu entendi que ela tem essa característica. Então, às vezes os filhos eles já chegam com esse entendimento, essa clareza um pouco maior, mas isso não significa que porque eles entendem racionalmente, eles conseguem sentir que está tudo bem, porque os abalos, os prejuízos emocionais, eles já aconteceram e estão presentes ali na vida daquela pessoa. Então, isso é um impacto, assim, muito forte. E aí a gente vai trabalhar como? Trabalhar recebendo, então, esses filhos, trabalhar pensando em transformar toda essa perspectiva a respeito do que é ser mãe, a respeito da sua vivência enquanto filho e filho de uma mãe narcisista. Esses filhos vão chegar e se eles não têm essa clareza também, né, às vezes eles não percebem, não sabem nem do que se trata, nem o que é mães narcisistas, eles vão chegar com o emocional muito abalado. E às vezes a gente vai poder ver características, né, de sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, mas isso reflete uma outra experiência muito intensa que é essa vivência familiar com essa figura materna. Isso tudo são coisas relevantes, né? A gente precisa então entender um pouco mais amplo para a gente poder fazer um atendimento com o paciente, pensando assim, em efetivamente transformar a vida dessa pessoa, entendendo que é um aspecto muito maior do que só ela mesma, só a sua vivência individual. Eu acho que é importante a gente pensar que quando um paciente, né, que é um filho de mãe narcisista, ele nos procura, a gente precisa ter um trabalho de esclarecimento. A gente precisa explicar o que são mães narcisistas, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa tirar dúvidas dos pacientes sobre isso. E esse esclarecimento ele tem que vir de um outro sentido, que é romper com o mito do amor materno.
o mito do amor materno é justamente a gente associar na nossa sociedade, né? Ser veiculado isso pelas mídias, em campanhas e no discurso das pessoas, de que as mães, elas já nascem sendo mães, que elas, existe um instinto materno, ou seja, já existe biologicamente um instinto que vai direcionar essa mãe a cuidar do filho. Isso é um mito, isso não é algo real. As mães, elas vão aprender a ser mães no contato com os filhos. Então, não é algo que já nasce com a mãe. A mãe, pronto, né? Nasceu um bebê, a mãe automaticamente já vai se envolver emocionalmente com o filho e tudo isso vai se transformar e ela vai abrir mão de tudo em prol do filho. Isso não é realista. Isso não é realista independente, tá? De ser uma mãe que tenha alguma patologia ou uma mãe que não tenha. Isso não é verdadeiro. O momento em que um filho nasce é um momento de desafio, de mudança, e da mulher precisar abrir mão de muitas coisas para estar com aquele filho. Então, não é um período fácil, é muito romantizado, que delícia, teve um filho e é maravilhoso. Pode ser maravilhoso por um lado, por outro lado é desafiador, é difícil e é desgastante. É um processo a se aprender como ser mãe, como eu vou a partir de agora lidar com a minha vida de uma forma diferente. Então a maternidade não é essa construção social de que maravilha, né? Tudo são flores. E você não quis ter filho, né? Que é algo que as mães escutam, mas você não quis. Então se a mãe fala que algo não tá bem, qual que é a postura, né? De crítica. Você quis ter filho, agora você vai reclamar? Então você não ama seu filho o suficiente? Isso acontece, gente, em mães saudáveis. Essa condenação, ela vai acontecer em qualquer tipo de experiência de maternidade. Só que o que acontece justamente por isso ser veiculado na mídia, por isso ser algo que a gente fala, né, sem perceber, às vezes as pessoas falam entre si, os filhos, eles internalizam que as suas mães são maravilhosas, que sim, elas nasceram para ser mães. E como que eles, filhos, vão dizer que elas são mães narcisistas? Como eles vão dizer que eles não, essas mães não atendem às suas necessidades? Como que eles vão dizer que essas mães agem de uma forma maldosa com eles? Eles vão ser criticados, o meio social critica. A mãe não pode reclamar nada e o filho também, quando é uma situação patológica, como é que ele vai falar? Ele vai criticar a sua própria mãe. Então, isso acaba ficando com um peso tão grande que o filho não consegue se posicionar. Ele não consegue nem assim compartilhar com outras pessoas aquilo que a mãe faz com ele. E esses abalos psicológicos, eles vão se intensificando, podendo gerar algum tipo de patologia nos filhos também. Então, esclarecer, gente, mães, elas não têm instinto materno, não é algo biológico, nasceu com elas e automaticamente tudo acontece. É um processo de construção. E os filhos entenderem isso é um processo de alívio. Alívio por quê? Porque o que acontece é que essa mãe tem uma patologia. A mãe narcisista tem uma patologia. E esse processo que realmente é desafiador de começar a se vincular com esse filho, de retransformar toda a vida, com uma pessoa que tem uma patologia, acaba se intensificando e sendo muito mais difícil de ser trabalhado. Então, tudo bem, né? Os filhos vão enxergar que o quê? Paciência. Infelizmente, essa mãe não tá lá no ideal, nenhuma tá, né? Mas especialmente essa tem uma patologia e não vai conseguir olhar para ele, ter empatia, atender às suas necessidades. Isso não é culpa do próprio filho, né? É uma questão patológica que a mãe apresenta e que vai interferir nessa relação. E aí é um desafio, porque eu tô falando isso e acho que o que acontece na sequência é que quando os filhos percebem isso, eles precisam fazer um luto. Porque eles começam, né, durante todo o desenvolvimento, eles vão associando que a mãe é daquele jeito por culpa deles. Porque eles não sabem fazer aquilo que ela precisa. Porque eles não são bons o suficiente. Porque é o que a mãe passa para eles, uma mãe narcisista. Então, é todo um processo de perceber, primeiro, que essa mãe é uma mãe narcisista, de que isso acontece, nós estamos falando de uma situação de uma patologia, e que aquele ideal de mãe, ele não existe para nenhuma mãe, mas quando a gente está falando de uma mãe narcisista, vai ser muito delicado. E ele vai ter que fazer um luto que, poxa, eu já escutei, né, às vezes falas assim, poxa, eu não podia ter uma relação como qualquer, né, outra mãe, entre aspas, qualquer outra mãe, da pessoa associando, poxa, uma mãe que, poxa, a gente pudesse trocar, conversar, fosse uma relação gostosa. No caso de uma mãe narcisista,
Não dá para ter isso. E essa mãe, como eu disse, né, ela não vai reconhecer suas próprias falhas, então ela não vai estar aberta a se tratar. São raros os casos em que as mães estão abertas a fazer um processo de mudança. Então quem procura são os filhos, e aí a gente vai elaborar assim, lutos com esses filhos de que sim, a relação com a mãe deles é dessa maneira, a relação com a mãe, infelizmente, né, traz conteúdos difíceis e que não vai ser prazeroso. Em muitos momentos não vai ser prazeroso estar ao lado dessa mãe. Em geral, não vai ser prazeroso, porque essa mãe sempre vai acabar, de alguma maneira, trazendo algo negativo para esse filho. Então, nós vamos fazer o quê? Fornecer acolhimento, fornecer esclarecimento, para que esses filhos saibam o que fazer quando recebem percebem que sua mãe é narcisista. Então eles precisam ter esclarecimento, perceber como que eles devem agir, eles precisam fazer o luto, que paciência, a mãe não é mesmo essa mãe romantizada, né, que nem existe, mas assim, não é uma mãe amorosa, não é uma mãe que se preocupa com ele, não é uma mãe que tem empatia. Isso é um luto que o filho vai elaborar. E ao longo do tempo, num processo terapêutico, o que a gente vai procurar fazer com os nossos pacientes é fortalecer esse emocional. Fortalecer aquilo que a própria pessoa não enxerga de qualidades, que ela não enxerga, fortalecer sua autoestima, ela não consegue perceber tudo que ela tem de potencial, porque isso sempre foi minado pela forma como essa mãe lidou com esse filho, desde quando era criança e ao longo de todo o seu desenvolvimento. Então, né, se vocês tiverem dúvidas a respeito desse tema, sobre mães narcisistas, enviem aqui, né, eu posso estar respondendo para vocês. É um tema, sim, que desperta muito interesse, porque é algo que nos toca muito. A gente, no espaço social que a gente tem, as mães, elas são muito idealizadas. E as mães, né, tanto isso é uma cobrança para as mães quanto para os filhos. Quando essas mães têm algum tipo de patologia, quando essas mães elas não conseguem realmente fazer um investimento emocional nesses filhos que procure trazer uma autoestima elevada. Quando isso falha, o que vai acontecer é que sim, essas mães erraram. Sim, faltou, e esse filho agora vai ter que encontrar outras maneiras de procurar restabelecer o seu emocional, que não por meio dessas mães. Queria agradecer a presença de vocês. Se tiverem dúvidas, sugestões para outras lives, podem deixar nos comentários aqui abaixo ou mandar por direct. Agradeço muito, fiquem bem e até a próxima!